Os slides dessa aula já estão no Moodle. E além disso, tem um questionário novo no Moodle para vocês. Certo? De novo. É bom porque aumenta a nota de vocês. Se vocês quiserem, eu tiro o questionário. Deixa só a prova. Esse questionário eu estou colocando até a quinta-feira que vem, certo? Outro questionário. Sobre essa matéria que a gente já viu, e é bom que vocês façam eles logo, tentem fazer eles... Não, nesse questionário tem só dessa aula para trás, certo? Então é bom vocês fazerem logo esse questionário, porque mais para frente vai vir as outras coisas que vão complicar relacionadas ao metabolismo, tipo a via das pentose fosfato, ciclo de Krebs, regulação da síntese e degradação de glicogênio e outras coisas do gênero, e vai complicar a vida de vocês. Então é melhor vocês focarem logo, tentarem fazer esse questionário, sacou? Assim, como vocês não me chamaram para a festinha da sala, eu deixei umas questões bem legais para vocês lá no questionário, para vocês se divertirem. Logo começou mesmo. Essas horas que vocês me chamam? Não, jogou na outra graça. Convidado de ontem. Bom, beleza. O que eu tinha que falar mais para vocês? Então, essa aula aqui, usualmente eu dou ela antes de ter dado a aula da via glicolítica. Mas eu resolvi dar a aula de glicólise ontem, né? Porque estava lá na sala, no horário oficial e tudo mais, certo? Então, essa aula aqui é uma aula que eu acho ela muito interessante e fundamental para vocês aprenderem como que acontece a sinalização celular. Está relacionado com neurotransmissão, está relacionado com a atuação de fármacos, está relacionado com metabolismo. Então, é uma aula que está relacionada com várias outras aulas. Por quê? Porque é uma aula que vai tratar principalmente de proteínas de membrana. Proteínas que são receptores que estão acoplados na membrana, certo? Eles estão ligados nessa membrana, eles estão inseridos dentro dessa membrana, que é a membrana plasmática, e a gente vai conversar bastante sobre eles. Antes disso, eu vou mostrar aqui para vocês, voltar aqui 2 aulas, na aula de lipídios. Não é na aula de lipídios não, estou alucinando. Na aula de membrana. Vou mostrar para vocês aqui uma coisa que faltou mostrar. Seria isso aqui, ó. Tem 2 slides que eu quero mostrar para vocês. Esses são slides relacionados a proteínas também acopladas à membrana, certo? Acopladas não, mas inseridas na membrana, são proteínas transmembranas. Como eu mencionei nessa aula de membranas, a maior parte das proteínas que atravessam a membrana vão apresentar esses segmentos de alfa-hélice atravessando a membrana, sacou? Esses segmentos transmembrana usualmente vão ser alfa-hélice, apesar de que eu mostrei para vocês exceções, certo? E aqui é uma proteína que serve como transportador, certo? No caso para E. coli. Ela funciona da seguinte forma. Só para ilustrar, aumentar um pouco a diversidade de proteínas que vocês conhecem. Ela tem esse domínio transmembrana aqui. Ela apresenta 2 sítios de ligação ao nucleotídeo. O que é nucleotídeo? ATP, GTP, nucleotídeo trifosforilado. Aí, isso aqui é do lado de dentro da célula, certo? Aí o que acontece? Uma molécula se liga em determinada região aqui, acontece uma hidrólise de um nucleotídeo aqui, ou seja, o ATP se transforma em ADP, catalisado justamente por essa molécula, ela sofre uma mudança conformacional e transfere a molécula que fica presa aqui para o lado de dentro, certo? Então essa aqui é uma flipase, ela transporta um lipídio que está na parte de cima aqui para a parte de baixo, certo? Similarmente, nós temos uma proteína, a glicoproteína P, no nosso corpo, sacou? Aqui no caso seria o lado de fora da célula, aqui seria a membrana, e aqui seria o lado de dentro da célula. Ela vai apresentar 2 domínios, certo? Que apresentam atividade ATPásica. Então, esses domínios se ligam ao ATP
e daí quando ele se liga um ATP, ela transfere essa moléculazinha em vermelho aqui para fora da célula. Essa é uma proteína importante do ponto de vista farmacêutico, porque ela está posicionada nas membranas das células no cérebro, e para o fármaco chegar lá, já é difícil. Porque quando você toma um fármaco, por exemplo, um antidepressivo, você vai tomar ele não vai atuar no seu pé nem na sua mão. Ele vai atuar no seu cérebro. Ele vai ter que ser absorvido no seu estômago, vai ter que se ligar a proteínas plasmáticas no sangue. Isso vai ser distribuído pelo corpo inteiro, inclusive vai tentar atravessar a barreira hematoencefálica. Atravessando a barreira hematoencefálica, que já é uma coisa difícil de acontecer, não é toda molécula que atravessa a barreira hematoencefálica, em outras palavras. Atravessando isso, ele vai ter acesso ao cérebro. Já vai ser uma quantidade menor dele que vai ter acesso ao cérebro, né, devido a todas essas barreiras. Quando chegar lá, ele ainda tem que se difundir para dentro da célula, certo? Para dentro do neurônio, supondo que seja um neurônio o local onde ele vai atuar. Ou pode ser que não seja um neurônio, pode ser que ele tenha que se difundir para dentro de uma sinapse. Enfim. No cérebro, ele vai estar lá, se ele estiver dentro de uma célula, você vai ter na membrana dessa célula, no cérebro, essas proteínas aqui, que vão fazer o quê? Se ligar a moléculas mais hidrofóbicas e jogar elas para fora da célula. Essa é a glicoproteína P, uma proteína que a indústria farmacêutica tem interesse justamente por isso, na busca de inibidores para essa proteína, porque você toma uma molécula, quando ela chega na sua célula, essa proteína joga ela para fora de novo, certo? E daí a concentração dela na sua célula efetiva fica muito baixa, o efeito fica muito baixo. Então a indústria farmacêutica está estudando essa estrutura aqui, eu acho que tem uns 5 anos que foi resolvida. É uma proteína de membrana, difícil de resolver e tal. Mas é um evento recente de descobrirem a estrutura, resolverem essa estrutura e saberem como que é a composição tridimensional dessa proteína. Dá para ver aqui, ó, hélice, certo? Imagina um pouco que você consegue. Então eu só queria comentar isso com vocês. São outras proteínas que estão localizadas na membrana. E essas outras proteínas são muito relevantes. Proteínas de membrana usualmente são muito importantes do ponto de vista da bioquímica. A gente vai ver aqui agora uma série de proteínas desse tipo. Falando de biosinalização, a gente vai começar falando da transdução de sinais. O que seria transdução de sinais? Transdução de sinal é alguma coisa do tipo assim: eu dou uma piscada para ela, ela entende o que eu quero dizer, ela escreve no papel uma mensagem, ela passa para outra mensagem, a outra pessoa lê, entende, já faz um sinal para outra. A gente está fazendo uma transdução de informação aqui. Eu passei uma mensagem com o olho, ela detectou, transmitiu isso na forma de algo escrito. Então, o sinal, certo, foi modificado. A informação continua ali, entendeu? O que eu falei para ela com uma piscada, ela escreveu num papel para outra, a outra entendeu já, e daí por conseguinte. A mesma coisa acontece na célula. Pode ser, por exemplo, um sinal químico que interage, um hormônio que interage com um receptor. Esse receptor, uma vez que se liga num canal iônico, vai propiciar com que esse canal abra e entram íons dentro da célula. Essa diferença de voltagem que apareceu na célula também pode conter informação e assim por diante, certo? Existem vários exemplos de transdução de sinais. E existem várias características da transdução de sinal, a gente vai ver elas por aqui. A gente vai ver a estrutura e função de vários tipos de receptores, inclusive receptores nucleares, canais iônicos, receptores acoplados à enzima, como por exemplo, receptor da insulina. E a gente vai gastar um tempinho com esses receptores acoplados à proteína G, certo? E a gente vai comentar alguns processos fisiológicos que usam a transdução de sinal, que são praticamente todos. Então, aqui temos alguns sinais aos quais a célula responde. Então, algumas células podem responder a alguns sinais desse aqui. Você consegue sentir um cheiro, você consegue sentir um gosto, você consegue sentir se uma pessoa está te mordendo muito forte ou muito fraco. Você consegue detectar isso. Você detecta isso, né? As suas células são capazes de detectar isso. Essa informação, a célula não sabe inicialmente que aquilo é uma mordida, depois seu cérebro processa isso e você entende que aquilo é uma mordida. Então, as células respondem a várias coisas, inclusive coisas que a gente não está ciente,
né? Tipo, eu não estou ciente que as células da minha pele estão detectando a matriz extracelular ali, está vendo que está uma matriz extracelular íntegra, que eu não estou com nenhum corte na pele, por exemplo. Isso tudo as minhas células estão detectando. Em vários locais do meu corpo, meu corpo faz coisas que eu não estou consciente disso. Mas existem mecanismos para que isso aconteça. Nada disso é mágico. As células não fazem um voodoo lá e detectam que aconteceu alguma coisa. Não, as células são programadas para detectar essa informação. Não é todo tipo celular que vai detectar uma mordida, por exemplo. Uma célula do músculo não vai detectar isso. Vai ter que existir lá outro tipo de célula para detectar isso. Uma célula do músculo não consegue sentir gosto, certo? Então, faz sentido. Por quê? Porque ela não é preparada para isso, porque ela não tem os receptores apropriados para isso. Então, as células respondem a todos esses estímulos. Não todas as células vão responder a todos esses estímulos, mas algumas células respondem a alguns desses estímulos aqui. A gente vai entender o mecanismo através dos quais isso acontece. Aqui, falando de sinalização através da membrana e também um exemplo aqui de uma sinalização que não acontece através da membrana, a gente vai ter essa série de tipos de receptores aqui, começando com os receptores acoplados à proteína G, que a gente tem, por exemplo, o receptor de adrenalina, o receptor de glucagon. Eles têm esse mecanismo aqui. Receptor do tipo tirosina quinase, o exemplo clássico seria o receptor de insulina. Esses receptores do tipo guanilil ciclase, eles são receptores que estão inseridos na membrana e quando o ligante se interage do lado de fora da célula, acontece uma transformação, uma transdução de informação. A informação de que o ligante se ligou do lado externo é transmitida para o lado interno e aumenta uma atividade enzimática do lado interno, no caso, uma atividade de formar GMP cíclico. Então, esses dois receptores aqui são parecidos, né? Nos dois casos, você tem um ligante interagindo na parte externa da célula. Esse ligante pode ser um hormônio, né? Pode ser um fármaco, e isso aí vai modificar as características da parte que está do lado de dentro da célula. Outra possibilidade são esses canais iônicos ativados por ligante. Então, o ligante se liga aqui em determinado sítio, e daí esse canal abre e aumenta a permeabilidade da célula a algum íon ou alguma outra molécula. E também a gente tem esses receptores de adesão aqui, que são as integrinas, que eu já comentei com vocês nas outras células. Elas detectam sinais do lado de fora da célula e transmitem isso para o lado de dentro da célula, e vice-versa, certo? Elas também são capazes de detectar sinais do lado de dentro da célula e transmitir isso para o lado de fora, certo? De uma certa forma. Então, esses aqui são vários tipos de receptores e, além desses, tem os receptores nucleares, certo? Que estão representados aqui dessa forma. O que aconteceria no caso de receptores nucleares? Um ligante, uma molécula hidrofóbica, por exemplo, a progesterona ou a testosterona, eles são ligantes que se ligam a receptores nucleares. Eles se difundem, eles são lipofílicos, eles atravessam a membrana, se difundem no citoplasma, interagem no citoplasma ou no núcleo com proteínas. Eu já mostrei essas proteínas para vocês, aqueles receptores nucleares que têm o domínio de ligação para o ligante, o domínio de ligação ao DNA. Aí, esses receptores com o ligante ligado interagem com o DNA e propicia a expressão de um RNA mensageiro, certo? Ou seja, modifica a transcrição gênica. Pode aumentar a transcrição desse RNA mensageiro ou pode reprimir essa transcrição, certo? De qualquer forma, vai modificar a expressão gênica. A mesma coisa, em última análise, vai acontecer com esses receptores aqui, ó. Você vai ter um ligante interagindo, por exemplo, a insulina interage no receptor dela, você vai ter que a parte interna desse receptor vai estar ativada, vai fosforilar uma série de moléculas e essa cascata de fosforilação, várias moléculas serão fosforiladas e isso acabará, de alguma forma, modificando a expressão gênica, regulando a expressão gênica, certo? Expressando mais, se você está recebendo um sinal de insulina, provavelmente você vai estar querendo expressar, por exemplo, mais genes relacionados ao metabolismo da glicose. Porque se tem insulina é porque tem glicose. Se tem glicose, a gente precisa de ter aquelas proteínas que a gente viu, por exemplo, na via glicolítica. Se a gente precisa ter essas proteínas, a gente tem que fazer o RNA mensageiro, né, para poder depois fazer as proteínas, a partir do RNA mensageiro, a partir da informação que está codificada no RNA mensageiro. Então, assim, de uma forma geral, esses são vários tipos de receptores que
propiciam a sinalização celular. A maior parte dos processos de sinalização celular acontecem através de algum desses tipos de receptores, certo? Existem outros. Existem receptores, mecanorreceptores, existem alguns outros receptores. Mas, por exemplo, isso aqui vai conseguir explicar para a gente várias coisas, como o olfato, o paladar, a neurotransmissão em geral, certo? O funcionamento de alguns hormônios. Certo? Beleza. Vamos seguir em frente vendo algumas das características desses sistemas transdutores de sinais. Certo? A principal característica, na minha opinião, é a primeira, a especificidade. Especificidade significa o seguinte: se você tem um receptor, ele vai ter apenas um ligante para esse receptor. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, por exemplo, que a serotonina não vai ativar o receptor de adrenalina, porque ela vai tentar se ligar lá e não vai ligar e não vai funcionar, certo? Então, eu quero dizer o seguinte, que a testosterona não vai ativar o receptor de insulina, certo? O receptor de insulina vai ser ativado apenas pela insulina, o receptor de testosterona só pela testosterona e assim por diante. Diga. Se assemelha então ao trabalho das enzimas, né? Porque elas têm esse negócio de serem ativadas para ter certa informação. É similar ao processo de enzima. É um processo de reconhecimento molecular. Você tem o receptor, ele vai reconhecer o ligante, certo? Como que ele reconhece o ligante? Fazendo aquelas ligações de hidrogênio, certo? Aquelas interações específicas só com o ligante. Se o ligante tiver um átomo a mais ou um átomo a menos, já vai fazer diferença, já vai ligar mais forte ou mais fraco, certo? E daí, essa especificidade é muito importante, para você não ter uma mistura de sinais, né? Imagina se quando você tivesse com alta de glicose no sangue e liberasse insulina, a insulina se ligasse num receptor que não fosse o de insulina, que fosse, por exemplo, o receptor de glucagon. Ia ter problema, né? Imagina se, por exemplo, na hora que você quisesse, que você estivesse tentando fazer um outro tipo de processo celular, acontecesse uma confusão de sinais desse tipo. Por exemplo, no seu cérebro, você ia ficar muito doido. Se acontecer uma mudança, né, se outra molécula conseguir ativar o receptor. Imagina, por exemplo, um exemplo absurdo. Imagina que a molécula de água conseguisse ativar o seu receptor de dopamina. Você ia ficar... Você com certeza vai ter muita água lá, né, em qualquer sinapse, e ela ia ficar ativando esse receptor. Não pode. Sacou? Esse é um exemplo absurdo porque a água é uma molécula muito pequena. Mas é válido para várias outras moléculas. Imagina que uma molécula de acetilcolina fosse capaz de ativar um receptor de adrenalina, ia ser uma confusão, certo? Então a especificidade é muito importante. Cada receptor vai ter apenas um ligante. Isso é verdade absoluta? Não. O que eu estou falando aqui? O receptor de testosterona, por exemplo, será que uma molécula de estrógeno liga lá? Pode ligar, certo? Só que vai ligar na testosterona com afinidade 1 milhão, 100 milhões de vezes maior do que a outra, entendeu? Então, assim, essa especificidade... Ops, bugou aqui a parada. Essa especificidade, não estou falando assim, o professor disse que um receptor só liga uma molécula ali, pronto. Não, pode ligar uma outra, mas vai ser com afinidade bem menor no mundo fisiológico, né? A gente pode fazer um fármaco que se liga no receptor de qualquer coisa. Por exemplo, os esteroides anabolizantes no mercado, eles são fármacos que se ligam no receptor de testosterona. A maior parte deles se liga no receptor de testosterona. Tem outros que atuam por outros mecanismos, mas eles não são a testosterona, eles se ligam. Tem uns que até se ligam com mais afinidade no receptor de testosterona que a própria testosterona. Mas eles são artificiais, eles não são endógenos. Eles não estão no nosso corpo. Então, existe uma outra coisa que eu vou comentar mais pra frente, que é a ligação inespecífica. Existe inespecificidade. Às vezes acontece uma ligação menos específica, mas é muito mais fraca, certo? Então, a gente considera para todos os efeitos que cada receptor vai apresentar apenas um ligante. Segunda característica seria essa amplificação de sinal. O que vai acontecer vai ser o seguinte: um determinado sinal vai ativar uma enzima. Essa enzima, ela pode, por exemplo, fosforilar
3 outras enzimas. Essa outra enzima, o que seria fosforilar? Seria adicionar um grupo fosfato em 3 outras enzimas. Essas 3 outras enzimas fosforiladas poderiam fosforilar cada uma delas 3 outras enzimas. Então, um sinal pequeno, uma única molécula que interagiu com o receptor, por exemplo, uma molécula de insulina que interagiu com o receptor de insulina fosforilou 3 outras enzimas, que também são fosforilases, que fosforilaram várias outras. Então, esse sinal foi amplificado, certo? Existe essa característica de amplificação de sinal. Isso é uma das características das cascatas de sinalização. Uma molécula interage com a outra molécula, modificando ela, e essa outra molécula modifica uma outra molécula, certo? São cascatas de sinalização. Outra característica, às vezes vocês confundem nessa aqui, seria o exemplo de modularidade. O que significa isso? Vocês aprenderam que as proteínas, elas podem estar presentes na forma de oligômeros, né? Ou seja, a proteína não é só uma molécula. Pode ser que tenha uma proteína que sejam 2 juntas, certo? Seria um dímero no caso. Pode ser uma que tenha 4. Seria um tetrâmero no caso. E você pode ter, por exemplo, uma molécula que em determinado tipo celular forme um dímero com uma outra proteína. Tipo a proteína A no fígado forma um dímero com a proteína B. Por exemplo, num outro tecido como o músculo, a proteína B não existe. Existe uma proteína C. E daí, essa proteína A forma um dímero com a proteína C. Ou pode formar, sei lá, uma outra coisa, um tetrâmero com a proteína C. A ideia geral é que esse conceito de modularidade, com esse conceito de modularidade, você pode, digamos assim, economizando o genoma, modificar, né, as características das conexões, das relações entre as proteínas nas células. Certo? É uma característica que não é tão complexa assim. Você só precisa de ter parceiros diferentes. É só você imaginar que em determinada célula esse carinha aqui é dessa cor, meio salmão. Em uma outra célula tem uma outra proteína muito parecida com essa, só que um pouco diferente, que a gente coloriria, por exemplo, de azul. Certo? E em cada tipo celular isso aí vai ter uma afinidade diferente, uma característica diferente. Essa é a característica da modularidade. Beleza? É uma característica que vocês geralmente se confundem. Eu não tenho um exemplo muito didático para dar, mas basicamente funciona da seguinte forma. É como se uma proteína-chave que está presente em todas as células, tivesse parceiros diferentes em vários tipos celulares. Ou então, por exemplo, quando você tiver determinada circunstância metabólica, por exemplo, muita glicose no sangue, essa proteína-chave, ela se liga com uma proteína. Quando você tem pouca glicose na célula, ela se liga com uma outra proteína. Isso é um módulo, porque você pode variar as peças dele, é como se fosse um Lego. Você vai trocando, e quando ela está ligada com uma proteína, ela tem uma função, e quando ela está ligada com a outra, tem uma outra função. Certo? Isso pode ter várias peças, esse módulo. É mais ou menos o que a gente está... É mais ou menos, se você pensar em fosforilação, é mais ou menos o que acontece. Uma proteína que está fosforilada pode interagir com a proteína, e se ela não estiver fosforilada, ela não interage com essa proteína, ela pode interagir com uma outra. Certo? Mas ao longo da aula vocês vão ver exemplos. Outras características são essa dessensitização ou adaptação, que é basicamente o seguinte: quanto mais você tem de um estímulo, você pode, em determinadas circunstâncias, se tornar tolerante a esse estímulo. Certo? Como que funcionaria isso? Funcionaria da seguinte forma. Se você... Eu não consigo pensar em um exemplo muito bom, mas... Por exemplo, se você toma determinado medicamento, você pode se tornar tolerante a esse medicamento, certo? Você se torna adaptado a ele. Só que essa adaptação ao medicamento acontece em nível de organismos, né? Não acontece em nível de neurônio, digamos assim. Acontece também. Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, drogas, cocaína. Por exemplo, uma pessoa utiliza bastante cocaína. A cocaína vai bloquear a recaptação de dopamina nas fendas sinápticas, certo?
de certa forma, o efeito final vai ser que vai ter uma concentração maior de dopamina na fenda sináptica entre dois neurônios, certo? Porque a cocaína está bloqueando essa recaptação da dopamina. É o mecanismo da neurotransmissão dopaminérgica. O que vai acontecer? Essas células elas vão detectar assim, ops, o nível de dopamina está muito alto, certo? Tem muita dopamina aqui. Elas podem, por exemplo, começar a liberar menos dopamina. Falar assim, vou liberar um pouco menos aqui porque tem muito já. Elas podem, por exemplo, a outra célula que está detectando a dopamina, ela pode falar, ela tem, 50 receptores de dopamina. Ela pode falar, cara, tem muita dopamina, está tendo muito sinal de dopamina. Eu vou diminuir a quantidade de receptores de dopamina. Isso tudo são mecanismos para regular a sensibilidade a essa quantidade de dopamina. E o efeito final no organismo é que o indivíduo vai precisar de doses maiores, né? No caso a cocaína, para poder ter um efeito similar. Mas no ponto de vista microscópico, do ponto de vista do neurônio, o que aconteceu foi alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Entendeu? Você tem muito desse sinal e de alguma forma o neurônio vai detectar que tem muito desse sinal. Provavelmente ele vai ter um receptor, só para um receptor de dopamina, nesse exemplo que eu estou dando, só para detectar a quantidade de dopamina aí. E se tiver muito, ele vai falar assim, tem muita dopamina, para de liberar. Ou então, não, tem muita dopamina, a gente está tendo muito sinal, coloca menos receptor lá para detectar esses sinais. De alguma forma, o sistema vai estar reduzindo o efeito que ele vai desencadear quando receber aquele sinal. Esse é o mecanismo de dessensibilização. Professor, então a cocaína é um sinal? Não, no caso o sinal vai ser a dopamina. A cocaína vai ser uma molécula que vai aumentar a concentração de dopamina, certo? Numa célula. É que, como vocês provavelmente não conhecem a neurotransmissão dopaminérgica, fica difícil. Eu vou tentar explicar de um jeito muito rudimentar aqui no quadro. Para vocês... Você vai ter aqui uma parada assim. Esse aqui é um neurônio, esse aqui é outro neurônio, certo? Nesse neurônio aqui você vai ter umas vesículas que contêm dopamina. Certo? Beleza. Nesse neurônio aqui, você vai ter um receptor de dopamina. Uma série de receptores de dopamina. Beleza? Nesse receptor aqui, na região assim mais afastadinha assim, eu vou desenhar aqui um receptor de dopamina também. Certo? Nesse neurônio aqui, para complicar um pouco a situação, você vai ter uma molécula, vou desenhar um triângulozinho, que recapta a dopamina de volta. Então, os triângulozinhos são recaptadores de dopamina. Na célula vai acontecer o seguinte. Normalmente, eu, aqui, libero dopamina, porque chega um sinal na minha célula, então libero dopamina, essa vesícula vem aqui, se funde aqui, a vesícula se funde aqui e libera a dopamina, e daí a dopamina está em uma determinada concentração. A dopamina que chega aqui, liberada por essas vesículas, ela tem duas opções. Ou ela interage com esse receptor aqui, e daí o sinal é propagado, certo? Esse neurônio aqui, então, efetivamente recebe o sinal que foi liberado por esse aqui da dopamina, e ele fala assim, liberou dopamina, vamos propagar o sinal. Ou a outra opção seria essa dopamina aqui interagir com o triângulozinho. O que acontece quando ela interage com o triângulozinho? Ela volta para dentro da célula, porque o triângulozinho é um recaptador de dopamina, certo? Então, o que vai acontecer na célula vai ser assim, o tempo inteiro você vai estar liberando dopamina, na expectativa de que ela interaja com algum dos receptores no outro neurônio, para o sinal ser propagado, e a dopamina que estiver aqui, eventualmente, vai ser recaptada para dentro do neurônio que liberou, para ser liberada novamente. Beleza? Faz sentido isso aqui? Beleza. A cocaína ela vai bloquear esses caras aqui, os recaptadores. Ela vai inibir os recaptadores. Inibindo os recaptadores, quando você liberar a dopamina, ela não vai ser recaptada tão rapidamente. Então, o que vai acontecer? Você vai ter um aumento de dopamina aqui. Certo? Era isso que eu estava tentando ilustrar. Aí, até agora, a gente não está falando de dessensibilização. A gente está falando de curtir o barato. O cara está doidão porque tem mais dopamina aqui. Massa, né? Só que o que acontece? Esse neurônio aqui, ele fala assim,
Ele percebe, né? Ele está percebendo que está sendo muito mais ativado agora porque a dopamina está sendo liberada e não está sendo recaptada. Ele fala assim, estou ativando demais aqui. Vamos reduzir esses números de receptores aqui? Certo? E daí, a gente continua transmitindo o sinal de uma forma mais suave. Em paralelo, esse neurônio aqui, ele fala assim, eu estou detectando aqui com esse receptorzinho aqui em cima, que tem muita dopamina aqui. Então vamos parar de liberar tanto, porque já tem bastante. Então esse aqui vai parar de detectar um pouco. E esse aqui vai parar de liberar um pouco. Esse é um mecanismo de dessensibilização, certo? Porque você tem um excesso de determinado sinal, esse neurônio se adaptou, reduzindo a capacidade dele de detectar o sinal, ficou menos sensível a esse sinal, porque tem menos receptores. E esse neurônio aqui, através de detectar também que existe muito do sinal aqui, esse neurônio aqui, ele simplesmente libera menos agora. Então, aconteceu um processo global aqui de dessensibilização. Faz sentido? Alguma coisa nesse sentido. Está muito simplificado, mas a lógica é essa. Isso vai acontecer em vários pontos, entendeu? Você vai ter, usualmente, esse carinha aqui, ele vai detectar e vai fazer um feedback negativo. O receptor que vai estar no neurônio pré-sináptico, ele vai detectar que tem muita dopamina e vai sugerir que esse neurônio, enviar um sinal para esse neurônio liberar menos. Certo? Isso é um mecanismo de dessensibilização. E uma outra característica, né, da transdução de sinal é a integração. Você pode ter uma célula que nunca recebe um único sinal. Certo? Por exemplo, essa célula aqui, ela deve estar recebendo um sinal de alguma outra célula para liberar a dopamina e ela está recebendo um sinal dela mesma falando assim, já tem muito, vamos liberar menos, certo? Então ela vai ter que fazer um processamento de dados, então a célula vai computar, ela vai fazer um tipo de processamento para decidir que tipo de atitude que ela vai tomar. Quem que vai controlar esse processamento? As leis da termodinâmica vão controlar esse processamento, né? Se ela está recebendo vários sinais, um sinal fala para liberar, o outro fala para não liberar, ela tem que ver quanto de cada sinal que ela está recebendo e dependendo das condições ali, ela vai ter uma resposta. Então, isso é a integração de sinal. Você pode ter um sinal que sugere que libere mais dopamina, em paralelo você pode ter um outro sinal falando assim, já tem muito, não libera muito não. E daí a célula vai fazer um cálculo, certo? Não é um cálculo matemático, mas ela vai responder de acordo, através, o que vai definir qual que vai ser a resposta exata dela. Quanto de cada receptor que tem nessa célula, certo? Quais são as características dessa célula naquele momento. Isso vai acontecer, vai ser a integração de sinais. Então essas são algumas das características da transdução de sinais. Para mim, as duas que são principais e são muito importantes para as disciplinas de farmacologia, fisiologia, são principalmente essa dessensibilização e a especificidade. Dessensibilização e especificidade são características muito importantes, mas as outras vocês também têm que saber. Esses são slides que realmente é interessante vocês terem noção, pelo menos. Mesmo que vocês... Enfim, é importante saber esses caras aqui. Esse outro slide aqui eu coloquei só para falar para você que sempre que você tiver um receptor interagindo com ligante, formando um complexo receptor-ligante, você vai ter uma curva de ligação específica, indicando que realmente é esse ligante que está ligando nesse receptor, e você vai ter uma curva de ligação não específica, certo? Que outras moléculas estão ligando ali por muito menos tempo, de uma forma não específica, certo? Algumas delas se ligam e não desencadeiam um sinal fisiológico, e algumas se ligam e eventualmente acabam desencadeando esse sinal. Depende muito do receptor e tudo mais. O lance é que a ideia é que fique para vocês que as ligações específicas são muito maiores, né? A interação específica é muito maior, certo? Do que a interação não específica. Então, cada receptor vai ter um ligante específico para ele. Quando que acontece essa coisa não específica? Em muitos casos, por exemplo, em fármacos, você toma um medicamento para, sei lá, alergia e fica com sono.
por exemplo. Esse sono se dá provavelmente por uma ligação inespecífica desse fármaco em alguma molécula no seu sistema nervoso, que acaba, alguma molécula, no caso seria alguma proteína no seu sistema nervoso, algum receptor, e acaba causando sono. Um efeito colateral, no caso, indesejável. Aí, esse slide aqui, ele está falando mais ou menos a mesma coisa que o outro, anterior. Ele está falando sobre essas proteínas G e essas proteínas do tipo tirosina quinase. Como eu mencionei, as proteínas G, a gente vai ter que se detalhar um pouco mais nela. Elas apresentam um GPCR, que é um receptor transmembrana, que vai receber um sinal da membrana e daí ele vai transmitir esse sinal de alguma forma. A gente vai ver isso com detalhes. Temos também esse receptor do tipo tirosina quinase, que também eu já falei, é o receptor de insulina, né? Ele tem essa característica. É um receptor que vai ocorrer uma dimerização desses domínios transmembrana e ativação da capacidade dele de fosforilar algumas moléculas. E, eventualmente, essas moléculas que foram fosforiladas uma delas vai acabar indo ao DNA e modulando a expressão gênica. E esses aqui são aqueles outros exemplos que eu citei. Receptor do tipo canal com um gate, né, um canal dependente de ligante, receptores nucleares e receptores de adesão. É só uma outra versão do Lehninger mostrando a mesma figura. Agora a gente vai começar a falar desse receptor aqui, ó. Receptor do tipo receptores acoplados à proteína G, ou comumente chamados de GPCR. O primeiro que a gente vai usar como modelo vai ser um receptor de adrenalina, certo? Essa aqui é a molécula de adrenalina. Ela se liga no receptor dela, receptor de adrenalina, com um valor de KD de 5 micromolar, certo? Então, se você tiver 5 micromolar de adrenalina na presença desse receptor, metade desses receptores de adrenalina vão estar com a adrenalina ligada, certo? Esses aqui são dois análogos sintéticos, certo? O isoproterenol, que é um agonista. Agora vocês vão aprender esse termo. O que seria um agonista? Alguém sabe? Agonista? Vocês falam muito baixo, hein? Agonista seria uma molécula que, ao interagir com o receptor, vai desencadear o mesmo efeito que o ligante endógeno. Então, se esse isoproterenol é um agonista do receptor adrenérgico, ele vai interagir com o receptor de adrenalina e causar o mesmo efeito que a adrenalina causa, certo? E o KD dele é 0,4, ele é mais potente do que a adrenalina. Quanto menor esse número, maior a potência. Então, ele é uma molécula muito parecida, olha lá, tá tudo igual, a única diferença é o quê? Apresenta 2 CH3 a mais, certo? Ele vai se ligar com uma maior afinidade, ele é um agonista. Ele vai desencadear o mesmo efeito que a adrenalina. Existe também esse propanolol, que é um antagonista. O que o antagonista vai fazer? O antagonista vai se ligar lá e vai impedir que aquele efeito aconteça. Então, se você tomar um propanolol, você vai sentir menos os efeitos da adrenalina. Como que eu exemplificaria isso para vocês? De várias formas, porque o propanolol é uma molécula utilizada, por exemplo, no caso de doping. Ou, por exemplo, para um professor que é muito nervoso e vem dar aula aqui para vocês, ele pode tomar um propanolol para, por exemplo, reduzir o tanto que ele está tremendo de medo, certo? Quando você fica com muita adrenalina, você chega aqui na frente de uma sala com tantas pessoas inteligentes e vai ter que dar uma aula de bioquímica, você fica meio assustado, né? Aí você fica meio assim tremendo, né? Aí o que acontece? Quando você vê que você está tremendo, você começa a falar assim, cara, eles estão percebendo que eu estou tremendo, cara. Eles estão sabendo que eu estou morrendo de medo de dar aula aqui. E daí você vai ficando mais nervoso e isso vai virando uma bola de neve. O que acontece? Você toma um propanololzinho, aí você tem a mesma descarga de adrenalina, mas você sente menos o efeito. Você chega aqui, tô nervoso, mas cara, não tô nem tremendo, tô de boa, vou dar uma aula aqui, sossegado e tal. E daí você consegue lidar melhor com essa situação, entendeu? Ou, por exemplo, ele também é utilizado no doping,
para esportes olímpicos, por exemplo, arco e flecha ou tiro ao alvo, certo? É proibido. Se você tiver tomado propanolol e for fazer esses esportes, você vai ser reprovado no exame de doping, certo? Por quê? Porque daí você consegue segurar a arma sem tremer, tremendo muito menos, mesmo com toda aquela plateia te assistindo, você está lá, pá, dá um tiro, sem tremendo menos, isso dá uma grande vantagem para esse tipo de esporte, entendeu? Então, como diria o mestre Zen, né, muitas vezes, em alguns momentos, é importante você ter controle, é importante para o esporte que para o cara ser bom de tiro, ele tem que não estar nervoso. Que se ele estiver nervoso, o corpo dele vai trair ele vai errar o tiro, certo? Enfim, isso aqui é um antagonista, ele vai se ligar no receptor e vai impedir que as moléculas de adrenalina se liguem lá, certo? E daí não vai desencadear o efeito da adrenalina no seu corpo. Então vocês aprenderam o conceito de agonista e de antagonista. Notem que a afinidade do propanolol é muito alta, né? Então, aqui no caso seria 4,6 nanomolar. Isso significa que você precisa provavelmente tomar uma dose baixa. Se ele for bem absorvido e tudo mais, você precisa tomar uma dose baixa dele para ter um efeito, certo? Beleza. Aqui temos um slide basicão de como funciona um receptor acoplado à proteína G. Como que isso funciona? O receptor acoplado à proteína G é esse carinha vermelho aqui, ó. É uma proteína transmembrana que apresenta 7 hélices transmembranas, certo? Ela apresenta um sítio para adrenalina aqui, certo? A adrenalina vai ligar aqui e a adrenalina vai ser liberada no seu sangue, vai encontrar a célula-alvo, vai interagir com o receptor do lado de fora da célula, certo? Do lado de dentro da célula vai acontecer uma pequena mudança conformacional aqui na parte C-terminal desse receptor e vai propiciar a dissociação dessa subunidade alfa da proteína G. Essa proteína G, que está em verde aqui, na verdade são 3 proteínas G. Proteína G alfa, proteína G beta, proteína G gama. A proteína G alfa, ela vai estar ligada num GDP, certo? E quando acontece essa mudança conformacional devido à presença da adrenalina, o que vai acontecer? Vai acontecer uma troca de GDP para GTP. E essa subunidade alfa da proteína G, agora com GTP, vai se dissociar e vai se difundir pela membrana. Ela vai se difundir pela membrana, enquanto ela tiver um GTP, ela vai se difundir pela membrana até ela encontrar uma adenilato ciclase. A adenilato ciclase é uma enzima muito importante, vocês vão ouvir falar dela em várias outras disciplinas. Ela é uma enzima, ela catalisa uma reação. Qual que é a reação que ela catalisa? Ela transforma ATP em AMP cíclico, certo? Diga. No caso ali da troca do GDP pelo GTP, vai ser porque o GDP foi fosforilado ou é tipo... Não, outra molécula. Outra molécula. Vai sair o GDP que está ligado, mas a sua pergunta faz sentido, né? É uma opção. Seria uma opção teórica, mas na prática não acontece isso. Não acontece a formação do GTP in situ lá. O que acontece é a dissociação desse GDP e a associação do GTP. E daí, essa proteína G, com o GTP agora, vai interagir com a adenilato ciclase. A adenilato ciclase vai ser ativada e daí ela vai catalisar a reação dela. A reação dela é qual? Transformar ATP em AMP cíclico. A AMP cíclico é uma moléculazinha, será que tem um slide? Tem aqui, ó. A AMP cíclico é essa molécula aqui, ó. Moléculazinha pequenininha. Esse aqui seria o ATP, certo? A adenilato ciclase vai fazer o quê? Vai tirar 2 unidades de fósforo aqui, o que a gente chama de um difosfato, né? Vai sair e vai formar essa ligação cíclica aqui, por isso que se chama AMP cíclico. Uma ligação desse fosfato com essa hidroxila aqui, que é essa ligação aqui, certo? Essa molécula aqui é o AMP cíclico. O AMP cíclico é uma molécula muito importante na sinalização celular. O AMP cíclico é uma molécula chamada de segundo mensageiro, certo? Segundo mensageiro é um termo muito comum em farmacologia, em várias disciplinas. Por quê? Porque ele é responsável, né,
por modular a atividade de diversos pontos na célula. Se não me engano, quando você toma um cafezinho, você aumenta a quantidade de AMP cíclico. Depois que o AMP cíclico foi formado, ele não pode existir lá para sempre, certo? Ele tem que ser transformado em uma outra coisa. Ele vai ser substrato de uma enzima que se chama fosfodiesterase, e essa fosfodiesterase simplesmente vai quebrar essa ligação aqui, e aí ele vai se tornar AMP normal, sem ser AMP cíclico. A AMP normal não vai causar os efeitos que o AMP cíclico causa. Então, eu já mostrei para vocês um AMP cíclico. Vou voltar aqui nesse slide. Pode parecer complicado, mas é facinho, certo? Funciona da seguinte forma: a adrenalina interage no sítio específico para adrenalina, no GPCR, do lado de fora da célula. Acontece uma mudança conformacional aqui que propicia a troca de nucleotídeos de GDP para GTP. Então, uma vez com GTP, essa subunidade alfa da proteína G se dissocia e interage com a adenilato ciclase. A adenilato ciclase ativa vai começar a produzir AMP cíclico a partir do ATP. Certo? Esse AMP cíclico vai ativar uma série de enzimas. A mais notória delas no momento vai ser essa PKA, que é a proteína quinase A, certo? E o excesso de AMP cíclico eventualmente vai ser degradado, vai se tornar AMP, certo? Vai ser degradado pela diesterase, pela fosfodiesterase. Então esse aqui seria, de uma certa forma, o mecanismo basicão da proteína G. Pergunta de prova. A adrenalina interage com a proteína G? Não, por quê? É com essa outra aqui. A adrenalina não interage com a proteína G. A proteína G está do lado de dentro da célula. A adrenalina está do lado de fora da célula. Então a adrenalina interage com esse GPCR, que é o receptor acoplado à proteína G, certo? Ele não é a proteína G. A adrenalina está do lado de fora da célula. Depois que a adrenalina ligou aqui, o que acontece com ela? Ela fica ligada aí para sempre? Não. Ela pode se dissociar daqui, né, se difundir para uma outra célula, ou sair daqui e ligar de novo, ou ligar em um outro receptor desse aqui em outro local, entendeu? Ou ser metabolizada, certo? Então, muito simples, a proteína transmembrana aqui no caso seria essa GPCR, essa proteína aqui seria a proteína G, que na verdade são várias proteínas G, ela é um oligômero, apresenta 3 subunidades, e uma dessas subunidades é capaz de se ligar ao GDP e ao GTP, certo? Beleza, vamos ver. Aqui é só para ilustrar que além do AMP cíclico, existe o GMP cíclico. É a mesma coisa, só que em vez de ser um ATP, é um GTP. Então, você parte de um GTP, que é essa molécula aqui em cima, e você pode formar um GMP cíclico, né? Obviamente que vai ter que ter uma enzima para catalisar isso aí. Aqui, eu vou dar um spoiler e vou falar para vocês o seguinte, que como que essa proteína G aqui vai se desligar da adenilato ciclase? Simples. Essa proteína G, ela apresenta uma atividade GTPásica bem fraca, certo? Ela é capaz, ela mesma, de clivar esse GTP. Numa velocidade muito lenta ela faz isso, certo? Ela apresenta essa capacidade de clivar esse GTP. Então, o que esse slide está mostrando aqui é a posição do fosfato, né, dentro dessa proteína, que no caso aqui seria a proteína G, certo? Ela apresenta essas regiões de switch 1 e switch 2, e você teria, ela apresenta essa atividade que está representada por essa tesourinha de cortar esse fosfato aqui. Então a estrutura seria algo parecida com isso aqui. Eu tenho aqui no PyMol uma estrutura para mostrar para vocês. Opa, estou no lugar errado. Então aqui vocês estão vendo um GDP, certo? O GDP está ligado numa proteína bem similar à proteína G, que
que apresenta esses switches que eu comentei com você. Certo? Switch 1 e switch 2, que são essas regiões que estão coloridas em amarelo e em azul. E quando acontece a clivagem do fosfato aqui, você deixa de ter um GTP ligado e passa a ter um GDP ligado. Então essas proteínas, elas apresentam uma atividade, e essa atividade é uma atividade GTPásica. No caso, você vai clivar o GTP e transformar ele em GDP. Aí, para complicar um pouquinho mais, temos os mecanismos aqui com um pouco mais de clareza. A proteína G com GDP, ela vai se dissociar, esse GDP vai dissociar, só que vão existir moléculas que vão facilitar essa dissociação de GDP e a troca por GTP. E também vão existir outras moléculas, que vão ser essas proteínas que vão ativar a atividade GTPásica dessa proteína G. Então, a proteína G ligada a GTP, ela apresenta uma atividade de hidrólise desse GTP, transformando ele em GDP. Mas existem proteínas acessórias que, se estiverem presentes, aumentam essa velocidade. Se o GTP sai, porque é hidrolisado, essa proteína se dissocia da adenilato ciclase e volta a formar um complexo nas proximidades do GPCR, certo? Isso aqui está ilustrado dessa forma aqui nesse slide. Você vai ter proteínas que auxiliam a troca de nucleotídeo de GDP para GTP, certo? Deixando a proteína G ativa. E você vai ter proteínas que aumentam essa atividade GTPásica da proteína G, e essa proteína G vai clivar essa molécula de GTP. Clivar onde? Vai clivar aquele fosfato gama, o último fosfato do GTP vai ser removido, e daí ela vai estar ligada a GDP, e daí ela vai vir para uma forma inativa. Agora a parte mais interessante. Depois que tudo isso aconteceu, o que vai acontecer dentro das células? Supondo que a adrenalina liga no receptor, acontece toda essa história de troca de nucleotídeo, ativação da adenilato ciclase, e o que isso vai causar? Um aumento de AMP cíclico na célula, um aumento na concentração de AMP cíclico. O que isso vai fazer? O AMP cíclico vai se ligar nessa proteína quinase, ela tem subunidades reguladoras, que estão mostradas aqui em vermelho, certo? Essas subunidades reguladoras aqui, elas vão se ligar ao AMP, o AMP vai se ligar aí, e isso vai causar uma mudança alostérica, certo? E vai liberar essas subunidades que são capazes de fosforilar outras moléculas. Então, na ausência de AMP cíclico, essa proteína vai estar fazendo um complexo e vai ser meio que inativa. A capacidade dela de fosforilar outras moléculas vai ser inativa. O que seria fosforilar? Seria pegar o fosfato de um ATP e transferir ele para uma outra proteína, para um resíduo de serina, treonina, que são aminoácidos em uma outra proteína. Na presença do AMP cíclico, o que vai acontecer? Na presença do AMP cíclico, essas subunidades vão se dissociar, essas duas subunidades, elas vão apresentar atividade de quinase, atividade capaz de fosforilar uma outra proteína. Elas vão fosforilar outras proteínas e isso vai, eventualmente, causar um efeito na célula. Vai estar fosforilando proteínas, por exemplo, para ativar essas proteínas ou para inativar essas proteínas. Então, essa proteína quinase A, ela apresenta subunidades regulatórias e uma subunidade com atividade catalítica, certo? Essa proteína é justamente esta aqui, proteína quinase A, que foi ativada pelo AMP cíclico, certo? Em última análise, ela que vai estar mediando o efeito da adrenalina. Os efeitos que a adrenalina causa na célula vão ser desencadeados por essa proteína aqui. Então, olha a transdução de sinal. Primeiro sinal, a adrenalina liga na proteína G, a proteína G se dissocia, liga na adenilato ciclase, aumenta a concentração de AMP cíclico, que é o segundo mensageiro, certo? O primeiro mensageiro foi a adrenalina. A AMP cíclico vai ser o segundo mensageiro já dentro da célula. A AMP cíclico vai ativar essa proteína quinase e vai propiciar a fosforilação de série de substratos dessa proteína. Aí aqui a gente tem um exemplo de cascata ilustrando como que a adrenalina vai aumentar os níveis de glicose no sangue, certo?
um mecanismo que acontece através da proteína G. Então a adrenalina vai ligar aqui no receptor dela, isso vai propiciar a dissociação da subunidade alfa agora com GTP. Digamos que uma molécula de adrenalina ligou no receptor. Isso aí vai causar um aumento, né, na quantidade de AMP cíclico na célula, porque essa molécula aqui ela vai se ligar na adenilato ciclase e começar a produzir AMP cíclico, então a concentração de AMP cíclico vai aumentar, você vai ter, por exemplo, 200 moléculas de AMP cíclico, essas 200 moléculas de AMP cíclico vão ser capazes de ativar 100 moléculas dessa proteína quinase A, que é essa molécula que a gente acabou de ver agora, de uma forma alostérica, vai ser ativado isso aí. Essa proteína quinase A vai fosforilar essa fosforilase beta-quinase, essa fosforilase B-quinase ativada, ela vai fosforilar a glicogênio fosforilase beta, que é uma outra proteína. A glicogênio fosforilase beta fosforilada, ela vai ativar o quê? A quebra do glicogênio. Essa glicogênio fosforilase, ela vai fazer o quê? Ela vai quebrar, ela vai retirar resíduos de glicose do glicogênio, na forma de glicose 1-fosfato. E você vai ter várias dessas moléculas aqui ativadas, certo? E você vai ter umas centenas, né, milhares de moléculas de glicose 1-fosfato sendo produzidas. Essas moléculas de glicose 1-fosfato vão ter o fosfato clivado e delas vão se tornar glicose e vão para o sangue, certo? Então, uma molécula de adrenalina, é óbvio que esse esquema está extremamente simplificado, mas é só para vocês entenderem, primeiro contato com, primeiro, aquela característica que a gente falou de amplificação de sinal, em segundo lugar, como que um exemplo fisiológico do efeito da adrenalina. No caso, seria o efeito da adrenalina de aumentar a concentração de glicose no sangue. Provavelmente essa aqui vai ser uma célula hepática, certo? Não é em toda célula que a adrenalina vai causar esse efeito. Em cada tipo de célula vai ter um efeito peculiar. Aqui a gente está vendo que existe regulação por alosterismo, no caso aqui, certo? O AMP cíclico, ele vai, como eu falei aqui, ele vai regular de forma alostérica a atividade dessa enzima. O que acontece com o AMP cíclico depois que ele ligou aqui? Fica ligado aqui para sempre? Não. Eventualmente ele se desliga daí. E quando ele se desligar, o que pode acontecer com ele? Se ligar de novo, nessa ou em outra molécula de proteína quinase A, ou ser substrato da diesterase, da fosfodiesterase, que vai clivar ele, transformando ele em AMP, e o AMP, sem ser cíclico, não se liga aqui. Beleza? Vamos então. Aqui tem uma série de proteínas, certo? Essas proteínas aqui, que são fosforiladas pela proteína quinase A. Então, aqui, essas proteínas, por exemplo, glicogênio sintase, fosforilase beta-quinase, piruvato quinase, tirosina hidroxilase, várias estonas, essas proteínas todas vão ser fosforiladas pela proteína quinase A. Essa aqui que a gente comentou, ó. Uma vez que o AMP se ligou aqui, liberou essas subunidades aqui, essas subunidades com atividade quinase vão fosforilar várias proteínas diferentes, certo? Nesses resíduos aqui, o resíduo que está... Essa aqui é a sequência de aminoácidos dessa proteína, por exemplo, glicogênio sintase. Tem uma arginina, alanina, serina, cisteína, treonina, serina, serina, serina. Nessa serina aqui no meio, que está em vermelho, é que vai acontecer a fosforilação, certo? Vai acontecer a fosforilação e vai estar regulando o processo de síntese de glicogênio, certo? E aqui está ilustrando várias proteínas, quais são os resíduos que são fosforilados. Notem que em geral vão ser ou resíduos de serina, representado pelo S aqui, ou resíduos de treonina, que são aminoácidos que apresentam a hidroxila. Aqui tem alguns sinais que utilizam o AMP cíclico como segundo mensageiro, e daí vai ter uma série de sinais, por exemplo, desde a serotonina até o glucagon, a adrenalina que a gente viu. Adrenalina e epinefrina são a mesma coisa, são sinônimos, adrenalina e epinefrina. Então, tipo assim, só esses que eu já comentei, serotonina, glucagon e adrenalina, já são moléculas pra caramba, são moléculas que vocês conhecem. Todas elas utilizam o AMP cíclico como segundo mensageiro, certo?
Então, você vai ter uma série de receptores. E não é assim, não existe só um receptor de serotonina. Existe mais de 20 receptores de serotonina diferentes. Então, aqui você tem 5-HT1A, 5-HT2, 5-HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C. São proteínas que são parecidas, são receptores de serotonina todos eles, mas eles têm alguma coisa de diferente na sequência de aminoácidos dele que modifica as características de cada um deles. Então, o AMP cíclico é muito importante como segundo mensageiro, provavelmente é o segundo mensageiro mais famoso de todos. E vocês com certeza vão ouvir falar neles em outra disciplina. Aí aqui, só para rapidinho, eu vou comentar com vocês o mecanismo da toxina do cólera. Então, quando você tiver, no caso, tomara que você não tenha, mas quando alguém tiver um problema com cólera, você vai ter que isso aqui é uma molécula de NAD, certo? E a toxina do cólera vai causar uma mudança nessa molécula do NAD e ela vai ficar ligada permanentemente nessa proteína G aqui, na subunidade alfa da proteína G. Ela vai ficar ligada permanentemente, covalentemente e vai estar ativa o tempo inteiro. Então, uma vez que ela estiver ativa o tempo inteiro, você vai ter um problema, eu quero ilustrar com isso o que aconteceria no caso de desregulação de um receptor acoplado à proteína G. Supondo que a subunidade alfa ficasse ativa o tempo inteiro, certo? Da proteína G, ela não conseguisse hidrolisar aquele GTP, ficasse na forma ativa o tempo inteiro. Ou seja, ficasse estimulando a adenilato ciclase o tempo inteiro. Você ia estar produzindo muito AMP cíclico. É isso aqui que está sendo ilustrado nessa região aqui desse slide. Você está produzindo muito AMP cíclico e, por exemplo, nessas células no estômago, isso vai ter o efeito de causar a secreção de íons, certo? Cloro e sódio. Em outras palavras, a secreção de sal. Quando você estiver secretando sal, a água vai junto, né? Você vai ter uma concentração maior de sal do lado de fora do que do lado de dentro da célula, a água vai sair da célula também. Isso vai causar uma desidratação muito forte, certo? Aqui tem um slide pequenininho mostrando os vibriões da cólera. Então, qual vai ser o efeito disso aqui numa pessoa? Como que vai acontecer? Você vai beber muita água e você vai estar colocando todos os seus eletrólitos para fora, né? A parte de fora do estômago, dentro do seu estômago é considerado fora do corpo, né? Dentro do sangue está dentro do corpo, mas no estômago, mesmo que esteja dentro de você fisicamente, está fora do corpo. Você vai estar colocando para fora água e sal, certo? E daí você vai ter uma diarreia muito forte que não vai passar nunca, porque o tempo inteiro você vai estar bebendo água e as suas células vão estar mandando eletrólitos para fora e a água vai acompanhar esse processo aí. E daí vai acontecer que você vai ter uma diarreia de uma água bem clarinha assim, certo? Que é chamada água de arroz. E daí você vai ter esses efeitos aqui, ó. Os médicos já vão colocar embaixo usualmente eles botam, né, pelo menos nos lugares mais precários, um balde embaixo da maca onde o paciente está. E ficam medindo o nível de água que está saindo ali, entendeu? Que o cara está tendo uma diarreia constante. E daí depois eles tentam repor um volume similar de água com eletrólitos, para essa pessoa não morrer desidratada, certo? E daí quando você toca, fica tão desidratado que quando você toca na pele da pessoa, ela não volta ao estado normal, igual aqui, ó. O médico toca e daí a pele fica lá com a impressão dele, de tão desidratado que está a situação. Isso é causado por uma disfunção nessa transmissão de sinal da proteína G, certo? Aqui tem um exemplo de dessensibilização do receptor de adrenalina voltando àquelas atividades lá. Como que aconteceria isso? Simples. De uma forma muito geral, o que vai acontecer, né, vai ser que vai acontecer endocitose desses receptores de adrenalina. Então, supondo que você tem uma célula com muitos receptores desse aqui e por sinal, por algum motivo parecido com aquele que eu ilustrei lá no quadro, a célula percebe assim, não, tem muita adrenalina ou então tem muito receptor, a gente tem que reduzir um pouco esse sinal. Como que isso vai acontecer? Provavelmente vai ser um sinal fisiológico, né, que vai desencadear isso aí, vai propiciar a endocitose desses receptores, e esses receptores vão estar dentro da célula, reduzindo assim a quantidade de receptor de adrenalina disponível na superfície celular, certo? Tem, obviamente, um mecanismo, não precisa decorar o nome dessas proteínas e tal.
Mas o mecanismo geral é esse: reduzir a quantidade de receptores disponíveis na superfície da célula para reduzir o sinal de adrenalina. Devido à modularidade desse sistema, a gente não precisa tirar a proteína G da membrana. A gente só tira o receptor de adrenalina, né? Lembra que a gente comentou modularidade? A gente tira o receptor, pode deixar quanta proteína G for. A adrenalina está de um lado da membrana, do lado externo, e a proteína G está do lado interno. Elas nunca vão ter contato. Mesmo se tiver, a proteína G não interage com a adrenalina. O que interage com a adrenalina é o receptor dela. Então, o que você faz? Simplesmente retira o receptor e daí, pronto, o sinal de adrenalina vai ser... vai gerar uma formação de AMP cíclico muito menor. Certo? Isso vai causar a inibição, a endocitose desses receptores. Aqui é interessante porque mostra para vocês um exemplo. Lembra que a gente falou de jangadas de lipídios? Pois é. Então, a ideia é que essas proteínas, elas podem ser todas elas que a gente comentou. Olha aqui, tem todas. Tem o GPCR aqui em vermelho, que é o receptor de adrenalina. Você tem a proteína G, você tem a proteína quinase A, você tem a adenilato ciclase, certo? E o que acontece? E você tem uma proteína fosfatase aqui também. Todas elas vão estar juntas em um módulo na membrana, numa jangada. Elas podem estar colocalizadas em determinada região da membrana. Então elas podem estar formando uma espécie de jangada daquelas ali. E daí está tudo muito mais próximo e muito mais fácil, né, de atuar, né? Quando a adrenalina ligar, essa proteína G não precisa se difundir pela membrana até encontrar uma adenilato ciclase, porque elas vão estar próximas umas das outras fisicamente, certo? Então esse aqui é um exemplo de módulo ou jangada, certo? As proteínas estão colocalizadas na membrana, umas próximas das outras. Aqui esse slide pode parecer complicado, mas é muito simples. É só para ilustrar para vocês que existem outros segundos mensageiros que não são AMP cíclico, certo? No caso aqui, por exemplo, a gente tem um tipo de proteína G que vai se dissociar, mesmo sinal, mesma coisa que acontece antes, certo? Só que agora, em vez de interagir com a adenilato ciclase, ela vai interagir com a fosfolipase C. O que uma fosfolipase faz? Alguém lembra? Caiu na prova, hein? O que uma fosfolipase faz? Ou será que não caiu na prova? Então vai cair na prova que vem, mais importante ainda. A fosfolipase é uma enzima que lembra que ela atua sobre um triacilglicerol, clivando uma cadeia de ácido graxo lá naquele triacilglicerol, certo? E ela vai clivar no caso fosfolipídio aqui, que é esse chamado PIP2, ela vai simplesmente clivar esse inositol trifosfato aqui, certo? Então você vai ter aqui, essa seria a molécula aqui na membrana. Essa fosfolipase C, ela vai clivar, separar essa parte vermelha aqui dessa parte azul, e essa parte vermelha aqui vai atuar como segundo mensageiro, certo? Da mesma forma que o AMP cíclico atua. E também o resto que sobrou, que vai ser essa parte aqui em azul, o diacilglicerol, também vai ser um segundo mensageiro. Então, os dois vão estar relacionados com a transdução desse sinal, né, do hormônio que se ligou no receptor aqui, e a fosfolipase C causou a produção de dois segundos mensageiros diferentes. O inositol 1,4,5-trifosfato e o diacilglicerol, que é um ácido graxo que está na membrana, que vai ser reconhecido por uma outra proteína quinase, que é a proteína quinase C, que vai desencadear um papel na célula. Não precisam se ater aos específicos desse slide. É apenas uma ilustração de que existem outros segundos mensageiros. No caso, os dois outros segundos mensageiros são o inositol 1,4,5-trifosfato, certo? E também aquele outro diacilglicerol, que é um ácido graxo ligado a um glicerol na membrana. Aqui alguns sinais que atuam através dessa via, né, que utiliza a fosfolipase C. Então são o receptor de glutamato, por exemplo, oxitocina, vasopressina, enfim, uma série de moléculas aqui podem atuar através desse mecanismo.
utilizando outros segundos mensageiros que não sejam AMP cíclico. Bom, existem também vários outros receptores acoplados à proteína G, vários outros GPCRs, em outras palavras. Quais seriam eles? Por exemplo, o receptor opioide, certo? Por exemplo, o receptor de histamina, certo? Eles são todos muito parecidos. Além desses, existem vários outros, receptor de serotonina, a gente comentou aqui. Todos daquela lista extensa lá. E daí eles são muito parecidos, tanto que se você sobrepor uns nos outros, você vai ver aqui que todos eles apresentam praticamente a mesma estrutura transmembrana, certo? Então existe um nível de conservação entre esses receptores acoplados à proteína G. E finalmente vamos falar um pouquinho só sobre o receptor de insulina. O receptor de insulina é um receptor do tipo tirosina quinase, é totalmente diferente do receptor acoplado à proteína G, do GPCR. Funciona de um jeito muito mais fácil também, né? A insulina se liga na região externa do receptor aqui, no lado de fora da célula. E daí, quando ela se liga aqui, acontece um evento de aproximação desses dois domínios aqui. Esses dois domínios, eles se autofosforilam nesses resíduos de tirosina aqui, eles são fosforilados. E daí, uma vez fosforilados, eles apresentam uma atividade quinase muito alta. Eles são capazes de fosforilar várias outras moléculas na célula, certo? Então, ele vai, uma vez ativo, uma vez que a insulina se ligou do lado externo, ele vai se ativar, se autofosforilar e posteriormente fosforilar uma série de outras moléculas dentro da célula. Então é um mecanismo muito simples. Dá para a gente complicar ele muito mais, mas não vou complicar. A insulina liga no receptor, ele se autofosforila e começa a fosforilar. Ele, por exemplo, pode fosforilar uma molécula chamada IRS1. Essa IRS1, uma vez fosforilada, vai interagir com várias outras moléculas e no final das contas, não precisa decorar os nomes e nada, vai causar a fosforilação dessa outra molécula chamada MEC. Essa outra molécula MEC, uma vez fosforilada, vai causar a fosforilação de outra molécula chamada ERK. Essa ERK, uma vez fosforilada, ela vai migrar para o DNA, quer dizer, para o núcleo da célula, e uma vez no núcleo da célula, ela vai acabar fosforilando essa ELK1, que vai acabar se ligando ao DNA e modulando a expressão gênica. Então, aqui sim é uma cascata de fosforilação. Várias moléculas são fosforiladas devido a um evento inicial da ligação da insulina no receptor. Então, nunca a expressão gênica, nunca vou dizer nunca, mas a expressão gênica não seria alterada da forma que foi nesse exemplo aqui, certo? Se você não tivesse o sinal de insulina. O sinal de insulina foi fundamental para que toda essa cascata acontecesse. Eu estou mostrando isso para vocês para ilustrar como que seria uma cascata e como que, em última análise, qual é um dos principais efeitos de todos esses receptores. É o quê? Modulação da expressão gênica, certo? Vai estimular a expressão ou a repressão de uma série de genes importantes, né, relacionados ao sinal que foi recebido. Obviamente que isso vai ser diferente, vai variar de tipo celular para tipo celular. Um sinal de insulina no cérebro, no músculo e no fígado podem desencadear efeitos diferentes. Mas, enfim, é só uma ilustração para vocês. Aqui a gente tem um outro exemplo. Nesse caso é um exemplo de como que a insulina vai estimular a síntese de glicogênio. O exemplo começa com aquele... Lembra do PIP? O PIP3, que é o 1,4,5-inositol trifosfato. Ele vai acabar tendo um papel aqui em ativar essa proteína quinase beta. Essa proteína quinase beta ela vai fosforilar uma proteína que se chama GSK3. Essa proteína fosforilada ela vai deixar de fosforilar essa glicogênio sintase. E uma vez, se ela tivesse fosforilada, ela ia ser inativa. Mas como ela não está fosforilada, ela é ativa. Aí vocês notam como começa a ficar complicado, né? Por exemplo, essa GSK3, sem fosforilação, ela é ativa. Fosforilada, ela é inativa. Então, se você fosforila ela, quer dizer, o papel dela é inativar essa proteína aqui. Então, ela ativa, ela inativa essa aqui, fosforilando ela. Mas se alguém fosforila essa aqui primeiro, ela não vai fosforilar essa e, portanto, essa vai estar ativa e vai participar na síntese de glicogênio, certo? Mas é facinho. Isso aqui depois a gente vai ver, vocês vão entender esse slide posteriormente.
Mas a lógica é que uma fosforilação ela pode tanto ativar determinada proteína quanto inativar. Depende da proteína, depende da situação, entendeu? Olha que simples que é essas cascatas de sinalização. Existem muitas, né, dessas cascatas de fosforilação, elas interagem entre si e, em geral, a ideia é que elas vão acabar modulando a expressão gênica. Então, você vai ter uma expressão gênica alterada devido a um sinal que veio de fora da célula. Certo? Isso pode regular determinada velocidade de determinada via, certo? Isso aí vai ter papel muito importante Calma aí. Agora eu vou mostrar para vocês esses caras aqui para a gente finalizar a aula. Em último exemplo, eu passei rapidinho pelo receptor de insulina, mas também não tem muito o que fazer. Ele recebe um sinal do lado de fora da célula e causa uma fosforilação. E finalmente nós temos receptores nucleares, onde um hormônio vai se difundir para dentro da célula, certo? Interagir com o receptor nuclear, que obviamente é uma proteína, certo? Não tem nada de radioativo no receptor nuclear, é só um receptor que usualmente está associado ao núcleo da célula, por isso que tem esse nome. E daí esse receptor nuclear ele já é em si um fator de transcrição. Ele vai se ligar ao DNA, como a gente já viu em aulas anteriores, e modular a expressão gênica, certo? Então a pequena molécula vai entrar na célula, se ligar ao receptor, o receptor vai provavelmente sofrer um evento de dimerização, se ligar no DNA em lugar específico, não é um lugar qualquer, vai se ligar no DNA na região promotora do gene de interesse, certo? E daí ele vai propiciar a expressão ou repressão desse gene. Se for a expressão, ele vai gerar um RNA mensageiro, esse RNA mensageiro vai ter que sair do núcleo da célula, no citoplasma esse RNA mensageiro vai se ligar aos ribossomos, certo? E daí vai ser gerada uma nova proteína que eventualmente vai alterar a função da célula. Que nova proteína pode ser essa? Receptores na membrana, transportadores de alguma coisa e assim por diante. Os receptores nucleares são uma classe de moléculas, tipo receptor de estrógeno, testosterona, hormônios da tireoide, glicocorticoides e assim por diante. São várias moléculas que não são transmembrana, certo? Eles estão dentro da célula, ou no citoplasma ou no núcleo da célula. E eles interagem com os ligantes. Quando eles se interagem com os ligantes, usualmente eles se dimerizam, vão para o núcleo, interagem especificamente com alguma região no núcleo, alguma região do DNA, na verdade, e propiciam a modulação da expressão gênica de algum gene de interesse. Bom, muito aceleradamente, é isso aí. Esse aqui, por exemplo, é o tamoxifeno, é uma molécula que, se não me engano, ele é um antagonista do receptor de estrógeno. Ele se liga no receptor de estrógeno e impede que o receptor de estrógeno tenha o efeito dele. E daí ele vai ser utilizado no tratamento de câncer para cânceres que sejam sensíveis a hormônio, no caso ao estrógeno, né? Então, se você tem uma célula de câncer que cresce mais na presença de estrógeno, você pode tomar essa molécula aqui para inibir o crescimento desse tumor. E aí é isso. Beleza? Qualquer coisa vocês me perguntem aí.